Valeu. Bom demais poder compartilhar daquilo que Deus tem falado, né? Ao meu coração, sabe? E foi muito interessante. Ontem eu tive uma oportunidade muito única, né? Encontrei alguns amigos meus do Facebook da escola. Nós abrimos um grupo, né? A gente começou a conversar e foi algo assim muito nostálgico, porque foi do ano 2000 a última vez que eu vi alguns deles. Né, então tem 12 anos, e a gente marcou de se encontrar ontem. Né, era para passar o dia todo junto, só que na verdade eu tinha que trabalhar de tarde, então eu falei assim, pelo menos de manhã eu vou, só para encontrar a galera, ver como que tá sendo a vida de cada um, aquilo que eles estão fazendo, o que não estão fazendo. Cara, foi muito louco. Primeiro porque a gente marcou de encontrar na escola, né? Então, foi algo muito interessante, porque até a diretora da época foi, os professores da época foram, né? Cara, tá vivo. E a diretora nova estava lá. E aí aconteceu algo muito louco, né? Porque ela falou assim, não, vamos visitar aqui o memorial da escola. Aí nós fomos, né, e vimos os objetos lá que usavam da época do nada, né? O primeiro computador que chegou na escola estava lá no memorial. Então você imagina que coisa doida. Né? Tinha um mimeógrafo, que o Oreval tem um também. Você sabe o que é mimeógrafo? Alguém sabe? Gente, os mais novos não vão saber nunca. Cara, aquilo lá, né, Emílio? O Emílio é professor de história. Né? O Emílio nunca precisou disso, graças a Deus. Né? Antes, galera, era o seguinte. Antes não rolava na Xerox. Antes você passava uma matriz que era feita à mão, no mimeógrafo, que você colocava álcool lá dentro, né, e depois rodava paradinha lá e saía uma cópia igual. Cheirava álcool demais. Gente, então assim, foi muito nostálgico ver todas essas coisas. E o mais interessante, nós chegamos lá depois, né, falamos assim, nós queremos ver os fichários, né, das turmas anteriores, tudo, né? E as pessoas lá, a diretora falou assim, não, pode vir cá. Nós reviramos aquelas caixas tudo antigas, vimos as notas vermelhas de todo mundo, vimos quem tinha tomado advertência, né? Cara, foi muito louco. Foi voltar assim ao passado. Foi relembrar muita coisa, né, da memória, daquilo que hoje traz esperança para a minha vida. Sabe? E aí eu comecei a refletir algumas coisas. Comecei a pensar sobre o que eu tinha feito durante todos esses 12 anos, né? E que Deus, Ele me levou por caminhos muito diferentes de muitos dos meus amigos que estavam lá. Não que seja melhor ou que seja pior, mas era aquilo que Deus tinha separado para mim. Né? E graças a Deus, eu já tinha um entendimento de quem era Deus na minha vida nessa época. Né? E é por isso que hoje nós estamos aqui, reunidos, podendo falar daquilo que é a nossa realidade, daquilo que é a nossa vida, porque nós não sabemos falar de outra coisa, nós não sabemos viver de outra coisa, né? E é engraçado, outra coisa legal que também que rolou nesses dias foi tribal também. Então no tribal tem amigo nosso que a gente vê de 2 em 2 anos. Né? Opa! Outra coisa, na escola de plantadores, que é a escola que eu e a Cláudia tá à frente, que a gente recebe os meninos de fora, tem gente que eu não vejo da primeira turma desde que saiu daqui. Tem 3 anos. E eu sei que nós, no Manifesto, somos uma igreja muito missionária. Graças a Deus. Nós queremos expandir o reino. Nós não queremos expandir o templo. Nós queremos colocar o máximo de pessoas no campo missionário. Aqueles que têm o desejo de poder realmente investir a sua vida em favor de algo que é eterno. Né? E isso tudo, gente, faz a gente refletir. Porque daqui a 12 anos, hoje foi muito, muito doido para mim escrever algumas coisas e viajar nessas coisas que eu estou escrevendo. Porque
Gente, 12 anos é uma vida. E se muitos de nós talvez olharmos para trás, em 12 anos, ou em até menos tempo, muita coisa deixou de acontecer porque a gente não foi firme o suficiente naquilo que nós falamos, naquilo que nós dizemos, na palavra de Deus que nós falamos que servimos e que cumprimos, mas que na verdade a gente deixa muito a desejar. Porque nós não somos convictos de fato naquilo que a gente lê. Né? E fica um desafio para nós. Fica um desafio para mim. Então, gente, tudo aquilo que eu vou falar aqui hoje é aquilo que Deus trouxe para a minha vida. E eu creio que Deus trouxe para a vida do Manifesto também. Né? O Gustavo fala, mas menino que eu só dou paulada. Mas não é verdade. Ou é verdade, né? Não sei. Às vezes é pedrada. Não, gente, mas de boa mesmo, nós temos que aproveitar o tempo. Juntos. O tempo que dá pra gente passar junto do Ariovaldo, o tempo que dá pra passar junto do Gustavo, que dá pra passar junto do Felipe. Porque de boa, gente, ninguém vai durar para sempre. E o conhecimento que a gente aprende junto, vivendo, convivendo, ele é muito grande. Ele é muito forte. Para talvez a gente deixar de nos esforçar nesses relacionamentos que nós temos. Porque de boa, tá cansado? Todo mundo tá cansado. Né? Então, essas semanas de tribal foi violento o trabalho para nós, porque a gente estava lá envolvido o tempo todo. O Rogério estava com a gente também, né? E aí, depois que acaba, aí também tem o trampo de desmontar tudo, organizar. Aí eu já tive escola esse fim de semana, nós temos uma aula lá no fim de semana, e já vem formatura nessa semana. E se a gente vê as coisas assim, cara, passa tudo muito rápido, muito embolado, e a gente não desfruta daquilo que Deus tem para nós. Então talvez aqui o nosso culto ele é rápido, ele é 1 hora acaba, 1h20 no máximo. E a gente desfruta de Deus, é beleza, é legal, tem um negócio massa aqui, né? Tem uma vibe legal, porque tem a galera pulando. Tem fliperama. Ó, geladeira, geladeira vazia, né? Mas de boa, gente. Se você só aproveitar essa 1 hora que tem aqui, é muito pouco. Para satisfazer toda a sua necessidade que você tem de Deus. Né? Então, meu irmão, esse tempo que está aqui junto, ele é reflexo da nossa vida durante a semana, que é o que a gente tem falado. Então, se é um lixo para você, sua vida tem sido um lixo durante a semana. Né? Então, aquilo que a gente fala aqui, não é para ficar só aqui. Eu não posso vir em degustar de uma refeição apenas na semana. Eu tenho que comer todos os dias. E a gente precisa ler a palavra de Deus todos os dias. Nós precisamos orar todos os dias. Nós precisamos investir tempo nesse relacionamento todos os dias. Para que esses anos, para frente, quando a gente depois chegar lá na frente e olhar para trás, é o que valeu a pena viver. Sabe, nós sonhamos, de boa mesmo, que um dia nós estejamos todos em lugares diferentes. Desfrutando daquilo que a gente tem aprendido. E quando a gente se encontrar, vai ser essa festa. De rir, de abraçar, de beijar, de estar junto, de sentir que nós somos um mesmo, de fato. Gente, numa boa. Muitos de nós já ficamos fora daqui de Uberlândia. Muitos de nós já vivemos em outra cidade. Eu fiquei quase 1 ano fora, quando eu morei no Peru, depois eu morei na Venezuela. E a saudade é muita sempre dos nossos amigos. E às vezes, gente, a dificuldade ela vai vir forte. E aí, meu irmão, é Deus. E aí eu tenho que me alicerçar em tudo aquilo que eu aprendi convivendo com meus amigos. Porque o reino de Deus ele é urgente. E as pessoas que estão lá fora estão precisando. A Iris acabou de chegar da Índia. Veio direto para o Brasil. Ela saiu daqui da escola, 2ª turma, com um sonho de Deus. E aí, nesse sonho,
Ela não ficou calada, ela não ficou quieta, ela buscou aquilo que Deus tinha planejado para a vida dela. Então ela se esforçou e ela conseguiu estar lá. E o resultado disso é uma boa parceria com a igreja lá. E talvez a expectativa da gente receber uma pessoa de lá aqui conosco, para viver esse evangelho que nós temos vivido, para aprender aquilo que Deus, nós podemos desfrutar de Deus, e que talvez a realidade dele lá, dessa questão de caças e todas as outras coisas, gente, é muito difícil, é muito complicado. Nós vivemos uma liberdade religiosa que ninguém tem. Então talvez a realidade do Brasil, América do Sul, não é a realidade de uma grande maioria de países, né, da Ásia, né, de países da África. E tudo aquilo que a gente tem recebido nessa relação, o que nós temos feito? Sabe, lendo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, nós entendemos que agora nós temos uma missão para cumprir. Nós temos um chamado de Deus. Você não sabia aquilo que você tinha que fazer, agora nós vamos te ajudar a esclarecer algumas coisas. No versículo 2 Timóteo 2, versículo 2, fala assim: toma os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Então, meu irmão, tudo aquilo que a gente tem aprendido de Deus, não é para a gente guardar só para nós, mas é para a gente passar essa mensagem adiante, para homens de confiança que possam fazer o mesmo que nós temos feito. Então, o manifesto, ele não é uma igreja para dentro, ele é uma igreja para fora. Nós não queremos crente de outras igrejas aqui, nós queremos crente que nasce aqui. Não estou falando que se você mudar para cá, você não é bem-vindo não, tá? Mas eu estou falando que o nosso objetivo não é receber crente de outro lugar. Não, o nosso objetivo é frutificar aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? E é o seguinte, gente, e avançando nesse capítulo aqui, a gente vai compreender um pouco mais do nosso chamado como cristãos, né? E aí fala assim, ó, no versículo 3: como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro, e até estou acorrentado como se fosse o criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto com tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Gente, então agora, se a gente fala desse reino, desse evangelho, agora nós precisamos viver mais dele. Porque não tem condição a gente ouvir algumas coisas, a gente ler algumas coisas e a gente ficar no mesmo. Se a palavra de Deus ela não revolucionar o lugar que a gente está, a nossa casa, a nossa relação com a nossa namorada, a nossa relação com a nossa esposa, a nossa relação com os nossos amigos, nós podemos parar, rasgar a Bíblia, deletar aplicativo aí do seu celular de Bíblia, porque não tem valido a pena. E aí, gente? Numa boa. Essa relação, ela tem que ser crescente. E nós não podemos nos conformar
com aquilo que nós já recebemos. Então aquilo que fala aqui domingo, gente, não é suficiente para você. Você precisa de mais. Você precisa de muito mais. E quem te garante que nós estamos falando a verdade? Só a palavra de Deus é garantia. Nenhum homem pode te dar garantia daquilo que está escrito aqui. Então, gente, é o seguinte. Nós queremos que cada um viva intensamente aquilo que Deus preparou para você. Que você não seja negligente ao seu chamado. Que você não seja negligente como um cristão que entendeu a mensagem de Deus e agora deixou isso para trás. Ou deixou no ar. Que a gente vem falando de assumir postura de homem de Deus e de mulheres de Deus, que não adianta, nós precisamos de referência. E nós precisamos ser referência. Porque o mundo que está aí fora está cansado de exemplos vazios, que fala, mas na hora de agir tem um ato totalmente diferente do seu discurso. E ninguém quer isso. Então, se agora nós já morremos com Cristo, se a gente tem a consciência daquilo que é morrer com Cristo, morrer com Cristo é o seguinte, meu irmão. Agora não tem outro jeito, tá? Nós conhecemos a verdade, aquilo que Deus ele tem falado ao nosso coração, né? Então agora nós não vamos viver para a nossa vontade. E aí nós já morremos com Cristo. Agora a gente vai viver para Ele. Em todo o tempo. Porque Cristo, como a gente já viu outras vezes, e nós já cansamos de falar talvez aqui no manifesto, Ele não se poupou em nenhum momento. Ele não se omitiu em nenhum momento. Né, que Ele veio? Ele veio e entregou a vida dele para que hoje a gente pudesse viver com Ele. Então, na verdade, a gente se poupa muito. Porque talvez tudo pareça muito difícil. Talvez para a gente chegar aqui 7 horas, que é o horário de começar, nós não damos conta. Por quê? Porque nós estamos enrolados com as nossas coisas. E aí a gente olha para esse capítulo aqui, esses versículos que falam no capítulo 2, que se a gente está militando com o exército, não tem como a gente se enrolar com as coisas dessa vida. Então talvez se no mínimo a gente não consegue cumprir, meu irmão, eu imagino que sua vida nas outras coisas também vai ser muito difícil. Então se a gente não consegue ser homem de Deus para cumprir no mínimo das coisas que a gente tem um compromisso, estou falando que você não pode chegar atrasado não, tá? Não é isso. Não estou falando que você não... Talvez você não teve algum problema, alguma coisa, mas eu estou falando de um compromisso. Porque às vezes, para mim estar aqui 4 horas da tarde, eu tenho que sair de casa 3h30. Se minha moto tiver com o pneu furado, eu tenho que sair de casa 3 horas. Porque eu tenho um compromisso aqui 4 horas com os meninos. E antes de ser com os meninos, ele é com Deus. Porque se eu furar com o Fernando, furar com o Nilo, né, com o Daniel, com o Anderson, de boa. Eles vão lá e vão me falar assim, não, beleza, está tudo certo. Mas o meu compromisso, antes de ser com ele, é com Deus. Então o que você tem assumido na sua vida? Que às vezes você tem deixado que mínimas coisas tenham atrapalhado. O evangelho ele tem sido pesado? O evangelho, meu irmão, ele não é pesado. Às vezes, nós que nos enrolamos demais com as coisas que nós falamos, né? Ou então a gente não tem assumido a nossa posição como verdadeiros cristãos dentro desse reino. Porque ninguém vai te cobrar naquilo que você não assumiu. Mas naquilo que nós assumimos, nós vamos cumprir. Porque não tem condição. Gente que está visitando a gente chega mais cedo. Esse é só um exemplo, tá, gente? De várias outras coisas que sucedem dentro da nossa vida. Né? E que daqui 12 anos para frente, que nós possamos agora andar diferente.
para olhar para trás e nos alegrar com tudo aquilo que a gente viveu. E não muitas vezes saber que um foi preso, né, o outro morreu. Também nós tivemos essas notícias. Que é ruim, né? Talvez amigo muito próximo que a gente viveu junto, a gente nem sabia que tinha morrido. E mais engraçado que agora tem nome lá no Shopping Park também, da rua, do nome do cara. Então, gente, quando a gente olhar para trás, a gente tem que entender que aquilo que a gente pôde viver em Deus, ele foi intenso. Nós já falamos daquele filme lá, Resgate do Soldado Ryan, umas 500 mil vezes. Todo mundo viu esse filme ou não? Não? Já? Gente, quem não viu, é uma recomendação muito boa. Totalmente fixe. Sabe por quê? Porque lá o que acontece? O Ryan, ele é filho, tá? Ele é um filho de 5 irmãos, ele é o mais novo. E todos os outros irmãos dele foram para a guerra, e todos morreram. E ele era o último filho de uma família que também foi para a guerra. E ele ficou prisioneiro. E aí eles fazem uma tropa. Tô contando o filme, mas depois não tem problema não. Vocês vão gostar, viu? E aí no final, vai uma tropa lá para poder resgatar ele. E aí todo mundo morre. Aí na hora, antes do último morrer, né, que morreu um monte de gente no filme, aí fala assim, ó: eu espero que você viva uma vida digna diante do sacrifício de todos esses homens por você. Aí no final tá ele lá chorando, né, no túmulo lá militar, onde está todos os caras enterrados, né, e ele velhinho, ele chorando assim, que eu tenha vivido uma vida digna, falando assim, né, diante do sacrifício de todos esses homens por mim. E é da mesma maneira com Cristo. Cristo veio, morreu, derramou seu sangue para nós, para que nós tivéssemos vida, né, e às vezes a gente não vive de modo digno diante de tudo aquilo que Cristo fez por nós. É a mesma coisa, meu irmão. Então, se Cristo veio e morreu, agora é a nossa vez de morrer também. Para as nossas vontades, para os nossos desejos, para as nossas concupiscências. Né? Porque agora nós precisamos viver para Ele. Para honrá-lo. Né? Para que o nome dele seja exaltado. Para que a nossa vida seja um exemplo de cristão genuíno, de cristão verdadeiro. Porque não tem jeito. Aqui no manifesto, a gente vai apertando. Porque a gente entende que esse é o chamado de Deus para nós. Chamado ao aperto. Né? Não estou expulsando ninguém não, viu, gente? Não, é igual o Fernando falou, né? Quem expulsa aqui, gente, não é nós. A pessoa mesmo que ela não aguenta o tranco, ela quer sair. Porque a gente entende que o evangelho ele tem que viver de maneira intensa. De maneira comprometida. E totalmente envolvida. Não pode ser parcial. Não é mais ou menos não serve. Ou é ou não é. Né? Então a gente tem entendido que quem está aqui é quem quer ser. Tem tentado com as suas mazelas, com os seus erros, assim como os meus erros e as minhas mazelas, que são muito fortes. É por isso que eu preciso dos meus amigos. É por isso que eu preciso da relação. Porque no dia que eu não tiver ninguém, aquilo que a gente viveu junto me ensinou, né? E eu aprendi muita coisa. Então, gente, eu espero que você possa fazer o mesmo. De verdade. E eu queria que a gente pudesse orar agora, aqueles que realmente querem assumir esse compromisso, reafirmar seu compromisso com Deus, né? Naquilo que são as coisas que você tem falado, que você tem pensado, mas que realmente agora a gente possa pensar e atuar, ler e viver. Porque a nossa vida ensina mais do que eu estar aqui na frente falando com vocês. Porque estar aqui na frente, gente, de boa, não reflete quem nós somos. Mas viver reflete quem nós somos. E é isso que as pessoas querem.
exemplos de vida. Né? Então a nossa sociedade, ela é carente de heróis. Mas os heróis dessa sociedade de hoje são pessoas comuns igual a mim e a você. Amém? Então vamos orar. Quem quer ficar de pé, né? Para a gente reassumir esse compromisso com Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, Deus, por mais essa noite, Deus, que a gente tem o privilégio, Deus, de escutar, Deus, o Senhor, Pai. O privilégio, Deus, de poder estar reunidos juntos aqui, Deus, como irmãos, Pai. Que nos amamos, Deus. Que entendemos, Pai, essa relação, Deus, de amizade. Essa relação, Deus, de amor, Pai. Essa relação, Deus, de família. E em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos, Deus, até onde o Senhor nos trouxe, Pai. Nós somos gratos, Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito aprender, Deus, durante todo esse tempo juntos, Pai. Sabemos que nenhum de nós, Deus, vai durar para sempre, Deus. E nós queremos viver, Deus, intensamente, Deus, todos os dias, Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Derrama sobre nós, Deus, o Teu poder, Pai, da Tua graça, da Tua unção, Deus, da Tua sabedoria, do Teu entendimento, Pai. Para que possamos, Deus, cumprir a carreira, Deus, que nos foi proposta, Pai. Para que possamos, ó Deus, nos desembaraçar, Deus, das coisas, Deus, que tem nos atrapalhado, Deus, a servir o Teu reino, Pai. Porque se nós militamos, Deus, com o Senhor, ó Pai, nós não queremos nos envolver, Deus, com as coisas dessa vida civil, Pai. Mas nós queremos, Deus, estar, Deus, inteiramente, Deus, entregues, Deus, ao Senhor, ó Pai. Não queremos, Deus, nada pela metade, Pai. Nós queremos, Deus, um compromisso genuíno, Deus, inteiro, Deus, contigo, Pai. Que o Senhor possa, Deus, nos ajudar, Pai, a lembrar desse compromisso, Deus, diariamente, Deus. O Senhor possa, Deus, usar a vida dos nossos irmãos, ó Pai, para nos lembrar, Pai. Que em nome de Jesus, Deus, quando a gente estiver sozinho também, Deus, que a gente possa ter a nossa esperança, Deus, firmada, Deus, no Senhor. E por mais longe, Deus, que a gente possa estar, ó Deus, e por mais tempo, Deus, distante, a gente possa estar, Deus, uns dos outros, ó Pai. Que a gente possa entender, Deus, que essa relação, Deus, é um vínculo muito maior do que tempo, muito maior do que espaço, porque ela é uma relação, Deus, vinculada, Deus, no Senhor, ó Pai. E que haja festa, Deus, quando nos reunirmos, ó Pai, outra vez. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Que é muito, Deus. Que é intenso, Pai. Que é genuíno, que é verdadeiro, Deus. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém.